parecia impossível. Tudo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ouvir essa palavra. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Estamos aqui no canal do Sem Fronteiras, esse canal de bênção que muda a vida da gente, que nos traz uma palavra todos os dias e que nos ensina o caminho certo. Sabe, nós temos assim o relógio de oração, 24 horas de intercessoras orando por todas nós. Glória a Deus! Quantos têm essa oportunidade de saber que tem 24 horas pessoas orando ali por a gente? Eu sou a Carla, de São Caetano, do canal Sem Fronteiras, online. E estar aqui para trazer a palavra é uma responsabilidade. E eu agradeço de poder entrar na sua casa, de poder falar no seu coração. Eu agradeço a Bispa Nivalda, ao Bispo Márcio, por essa oportunidade. E eu estou nervosa, viu, irmãos? Eu estou muito nervosa. Mas Deus vai me trazer a palavra. Eu quero falar com os irmãos sobre o tema da unção da vida. Hoje nós estamos no 20º dia da unção. E hoje é a unção da vida. E eu sou uma prova da unção da vida. Porque vocês vão conhecer uma pessoa que morreu e voltou. Porque eu entrei em óbito e estou aqui. E em João 10:10, fala o seguinte. Vou pegar minha Bíblia aqui. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Deus. Olha que palavra linda. Jesus, nesse capítulo 10, ele fala com a gente que ele veio para trazer uma vida, mas não é uma vida que acaba com uma doença, com um acidente, com uma bala, como eu, que tomei um tiro. Não é uma vida biológica, mas é uma vida espiritual, é uma vida eterna. Isso significa um relacionamento íntimo com Deus, através de Jesus Cristo. Quando Jesus fala em ter vindo para nos dar a vida em abundância, ele fala assim de algo excessivo, de grande medida. Porque tudo que é de Deus é grande, principalmente quando é a sua bondade, a sua misericórdia. E sempre é muito mais do que esperamos e muito mais do que merecemos. Não se trata de acrescentar meros anos de existência terrena, como foi o caso do rei Ezequias, né? Que ele clamou a Deus, orou, pediu, e Deus ouviu o clamor dele. E Deus deu mais 15 anos de vida. E ele ainda pediu uma prova. E o sol voltou 10 graus como sinal. A fé é um exemplo de que Ezequias, ele ficou com os olhos voltados para Deus na hora da dor. Eu até tenho uma passagem de Pedro, quando ele está andando sobre as águas, que é uma passagem que toda vez que eu estou perdendo o prumo, eu penso nessa passagem. Que Pedro estava andando sobre as águas, porque ele estava olhando para Jesus. E quando ele desviou o olhar de Jesus e ele olhou para o mar, ele afundou. Então, quando a gente está com um problema, que é o tamanho do mar, mas que a gente está olhando para Jesus, a gente está passando esse problema. Mas quando a gente olha para o tamanho do problema, aí a gente perde a esperança, aí a gente entra em depressão, a gente entra em desespero, a gente fala, não tem jeito. Não tem jeito para nós, mas para Deus
que é aquele probleminha que nós temos. O problema é confiar no Senhor. Eu sempre falo que crer no Senhor é fácil. Agora, descansar e confiar, essa parte é difícil. Eu sou uma testemunha viva nos tempos de hoje, porque eu entrei em óbito. E Deus, com a sua misericórdia, Ele acrescentou mais anos de vida para mim. Para que hoje eu estivesse aqui, testemunhando a misericórdia e a bondade que Deus teve com a minha vida. Eu tinha 3 filhos pequenos, uns gêmeos de 4 anos e meio, e o meu mais velho com 10 anos, que iam ficar sem mãe. Porque eu morri, eu entrei em óbito. E eu espero que através dessa palavra, do meu testemunho, que o Espírito do Senhor possa trabalhar o coração de quem estiver ouvindo essa palavra, ou que envie essa palavra, esse testemunho, para edificar, e que ouça a voz de Jesus, que nos traz paz, que nos traz a vida, e que é a nossa esperança. Porque Jesus é a única esperança, principalmente no momento do desespero. Foca no Senhor. Não olha para o mar, olha para Jesus. Quando em João 10:10, Jesus diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e que a tenham com abundância. A minha Bíblia é a Bíblia de Estudo da Mulher Cristã, da CPAD. É uma linguagem simples e fácil de compreensão. Eu sou que nem a pastora Jane, que gosta de linguagem atual, que ela fala comigo. Então, Jesus, nesse capítulo, ele se compara com um pastor que cuida das suas ovelhas, que é o seu povo, que somos nós. O bom pastor, ele dá a sua vida por suas ovelhas. E nós temos até uma passagem na Bíblia, em 1 Samuel, que Davi diz para o rei Saul, que quando vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, que ele saía atrás do leão, do urso, e atacava o leão, o urso, e libertava, livrava a sua ovelha da sua boca. Jesus me tirou da mão do inimigo, que já havia decretado a minha morte. Os médicos já haviam dito, entrou em óbito. Mas Jesus foi lá e me resgatou e me deu uma nova chance. Sabe, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E o que eu tenho para dizer para Jesus? Usa-me, que eu sou teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, sou tua imagem. Usa-me, auxílio de Davi. Jesus utiliza a metáfora do bom pastor para mostrar a diferença entre ele, como pastor, e os falsos líderes religiosos. Jesus afirma que aquele que não entra pela porta do aprisco é uma grande cerca, muitas vezes construída até com paredes de pedra, onde os rebanhos e as ovelhas ficam protegidas durante a noite, para que justamente lobo, leão, urso não venham atacá-los. E só tem uma porta. Só tem uma porta. Então, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas é o ladrão, é o assaltante. Enquanto que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. E ele é reconhecido pelas ovelhas. Elas o conhecem, elas conhecem a sua voz. Então, Jesus é como a porta do redil, que é o único acesso legítimo a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, só Jesus. E como nós recebemos essa vida abundante que Deus nos deu, nos prometeu, deu a sua vida para nos salvar. Essa abundância é que Paulo
que ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele fala assim: as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que amam. Mas o foco da abundância de Deus para nós é a eternidade. Lógico, nós podemos ter abundância aqui na Terra, podemos ter abundâncias materiais, e todos nós queremos, mas nós teremos aflições. Tenha bom ânimo. Jesus vem trazer uma vida eterna, uma vida que não acaba, que aqui é 80, 90, 50, 40, mas a vida com Jesus é eterna, é para sempre. Nós vamos estar com Deus. Como cristão, nós não podemos se sentir fracassados porque a gente não tem abundância material, não temos os prazeres da vida. Até sentimos isso, mas nós temos que lutar contra a carne. Mas temos que ter a certeza que Jesus veio trazer a vida com Deus, absoluta e eterna. Nós temos que ser que nem o carvalho, que nos caminhos do Senhor. O carvalho, ele não se dobra diante dos obstáculos que tentam destruir ele. Ele fica ali firme. E nós temos que se enraizar na palavra do Senhor. Porque quando Jesus chega no versículo 10, ele deixa claro que o propósito do diabo em relação às nossas vidas e o propósito de Deus através dele, através de Jesus. O ladrão é o diabo. Ele vem roubar a vida de Deus que está em nós. Os valores que Deus tem colocado no nosso coração, através da presença do Espírito Santo. O diabo quer tirar a vida em Cristo que nós temos. Tirar de nós a nossa paz, a nossa alegria. Porque o diabo não precisa de dinheiro, não. Ele tem o mundo, ele não precisa de dinheiro. Ele precisa da nossa alma. Ele quer nos afastar de Deus. É isso que o diabo quer. Agora, Jesus veio para nos dar vida, vida plena, vida com abundância. No grego, vida significa zoe, que é a própria vida de Deus habitando em nós. Zoe é vida eterna. Jesus veio resgatar o relacionamento que Adão tinha com Deus no Éden. Essa vida abundante que Jesus tem para nós, ela depende de nós, não mais de Deus e nem de Jesus. A parte dele, ele já fez. Ele já morreu na cruz do Calvário, ele já ressuscitou. Agora, tem que ter uma vida abundante com ele, é uma escolha nossa. Hoje, qualquer um de nós, independente de título, mas dependendo do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento da nossa vida com Deus, o tempo que nós temos para ficar na presença do Senhor, o tempo que a gente abre mão dos prazeres da vida para falar, não, eu tenho esse compromisso com Deus, eu vou ouvir a palavra todo dia, eu preciso me alimentar. Porque se eu não comer, eu fico fraca. Se eu não como, eu fico mal-humorada, eu fico sem força. E se eu não me alimentar? Eu fico com a cabeça, que começa a entrar o que não deve. Então, nós temos o acesso à presença de Deus, mas só entra na presença de Deus quem escolhe entrar. É uma escolha, a vida são escolhas. Nós temos o livre-arbítrio. E nós temos que escolher se a gente quer essa vida com abundância. E Jesus também diz que isso é muito importante, que é onde eu entro nisso, que é no versículo 16 aqui, olha. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Glória a Deus. Porque aqui eu tive essa oportunidade. Eu sou essa ovelha que não era desse aprisco, que era do mundo. Eu trabalhava com evento, com casa noturna, com show para 10.000 pessoas, com muita bebida. Eu tinha um bom coração, eu era uma pessoa honesta, não passava ninguém para trás, mas eu não tinha tempo para Deus. Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava ter uma vida com abundância, eu precisava ter um carro bom, eu precisava dar boa escola para os meus filhos. E não é que não pode isso. Tudo isso a gente pode, a gente deve.
mas a gente não pode deixar Deus para depois. Jesus me tirou das mãos do inimigo, que já havia decretado a minha morte. Em 21 de setembro de 1995, que está completando agora, 25 anos, eu tomei um tiro. Eu tomei um tiro e eu entrei em óbito. E quando eu tomei esse tiro, eu tomei um tiro no farol. Eu tentei sair com o carro e eu bati no poste, lógico, né? Baleada, eu tomei um tiro no rosto, a bala entrou, quebrou meu buco maxilar e ela ficou alojada entre a primeira e a segunda vértebra. Ela quebrou a primeira e a segunda vértebra e ficou no meio. E eu me lembro que quando a ambulância chegou para me levar, eu estava fora do meu corpo. Eu via tudo. Eu fui tentar falar com o bombeiro para falar para ele que ele tinha que me socorrer, que eu era uma pessoa importante, que eu tinha um monte de reunião no outro dia. Ele não me ouvia, ele passava por mim e não existia o filme Ghost. E eu me lembro que uma amiga minha, que havia morrido, tinha uns 3 meses, ela estava ali, do meu lado. E falando para mim que tinha chegado a minha hora e que ela estava me levando. E eu falava para ela, não posso morrer. E uma outra coisa, gente, que muito me marcou e eu não esqueço, que eu olhava em volta e eu via um monte de espíritos que eram que nem andarilhos, sabe? Tudo me olhando, tudo me olhando. E eu estava com tanto medo, mas eu estava protegida com ela e mais 2 pessoas que eu não sei quem é. E ela falou que eu tinha que ir embora. E é lógico que eu criei caso até na hora de ir embora. Eu falei, fiz um acordo lá com ela, que eu tinha que falar com meu ex-marido, que ele tinha que cuidar das crianças e não sei o quê, que ele tinha que me prometer na hora da minha morte, aí eu não criaria caso e ia embora. Mas que eu precisava me despedir dele para ele cuidar das crianças. Só que eu estava em coma. Estava inconsciente, né? E fui para o hospital. No hospital, realmente, foi lá que perceberam, né? Depois, eu estava inconsciente, quando ele chegou, eu voltei, eu dei um sinal com a mão que eu tinha tomado um tiro, e aí ele pegou e começou a falar, ela tomou um tiro, aí foram fazer raio-x, tudo, aí viram que eu estava com um tiro. A minha cabeça estava do tamanho de uma melancia. E nesse momento, eu entrei em óbito. E aí eu lembro que minha amiga falou, olha, você já falou com ele, né? E eu fui embora. Eu fui para um túnel, mas assim, eu fui. Eu estava muito longe. E de repente eu falei para ela, Rose, eu lembrei a minha missão. E aí nós paramos, sabe, assim, ficamos suspensos. E ela apertou minha mão bem forte e falou, ai, amiga, que bom que você lembrou. E ela me soltou. E no que ela me soltou, eu vim numa velocidade que o meu grande desespero era onde eu ia parar. Cadê o meu corpo? Porque eu estava muito longe do meu corpo. E eu acredito que a hora que eu voltei para o corpo foi na hora que eu estava tomando o choque. Que depois eu fiquei com o peito todo queimado, e aí depois eu fiquei sabendo que eu tinha entrado em óbito e que eles, com ressuscitador, né, me deram choque, e foi quando eu voltei. E aí eu fiquei lá na UTI, e eu lembro que minha família veio conversar com os médicos, e ali aquela coisa de 2 minutinhos, pode olhar, né? Pode se despedir, porque vai morrer. E o médico falou para minha família, falou, acho que foi com o meu irmão que ele falou, olha, ela não tem como sobreviver, o caso dela é gravíssimo, ela tá tetraplégica e ela tá uma vida vegetativa. Ela não deve acordar mais, ela deve ficar assim, e assim, é muito grave, não tem como. Nesse momento, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive a experiência de que Jesus veio e falou, eu sou Jesus e eu estou te operando. E você não ouve o que eles estão falando, porque você está sendo operada e você vai ficar boa e você não vai ter nada. Não ouve o que eles falam. Pensa em Deus. Pensa em Deus. E aquilo, eu queria falar para minha família, não deixa os médicos existirem, não deixa eu morrer, eu não quero morrer. E eu sei que foi
foi Jesus? Eu sei, eu tive essa experiência. E aí eles falaram para minha família que em 24 horas eu morreria. Deu as 24 horas, eu não morri. Aí eles falaram, olha, 48 horas. Passou 48 horas e eu não morri. Aí o médico disse que falou assim, a minha família que já estava quase morrendo lá na porta, né? Sem dormir, esperando aquela coisa chata, ir embora e morre. Meu irmão desesperado, minha família desesperada. E aí o médico falou, olha, ela não passa de 72 horas. Ela não tem estrutura física para passar de 72 horas. Até 72 horas ela morre. Aí a família ficou, porque ele falou, não, agora é questão de poucas horas. E deu as 72 horas. E eu tô aqui até hoje. Aí minha família, né, disse que meu irmão falou pro médico, doutor, e aí? Ele falou, e aí agora você fala lá em cima, porque aqui a gente não tem. Aqui a gente não tem explicação para falar como a sua irmã tá viva. E eu fiquei uns dias em coma, eu fiquei numa cadeira de rodas um tempo, e eu nunca questionei Deus por quê. Sabe, aquela coisa da poderosa chefona que acabou. Eu me senti tão assim, eu só falava assim, Deus, para quê? E eles falavam que eu ia ficar tetraplégica, que quando eu acordei já era uma grande coisa. E eu comecei a movimentar os braços, e eles falaram, olha, não, era tetraplégica primeiro, porque eu quebrei a primeira e a segunda vértebra. Então, ela tetraplégica. Quando eu comecei a mexer os braços, eles falavam assim que já era um milagre de Deus, que eu tinha que estar muito agradecida a Deus por estar por estar paraplégica, que eu não ia conseguir voltar a andar. Eles não acreditavam que eu voltaria a andar. Bom, gente, eu voltei a andar. Eu rompi as cordas vocais, né, que a bala, ela quebrou praticamente todos os meus dentes, ela quebrou meu buco maxilar. Eu só abro a boca um dedinho. Essa é uma dificuldade para eu comer, é bem limitado, porque para eu comer é bem complicado, mesmo hoje, depois de 25 anos. E aí os médicos falaram que só tinha um problema. Mais um problema, né? Que se a bala mexesse, eu teria um derrame, né? Um AVC, porque estava uma coisa que ligava na carótida e que não podia a bala mexer. Então, eu usei assim, um colete muito tempo, tudo, e que eu tinha que tomar bastante cuidado, não podia tomar um tranco, era muito arriscado. Se o carro batesse, eu tomasse um tranco, a bala mexesse, uma série de coisas, de cuidados. Passaram-se 2 anos, no dia 1º de agosto de 1997, essa bala resolveu mexer. Ela mexeu. E ela deu um rompimento, não foi total, mas muito significativo na minha carótida. E eu fiquei 31 dias internada no Hospital 9 de Julho e os médicos falavam que eu não sairia de lá viva, que não tinha como. E há 25 anos atrás, a medicina estava muito menos avançada que hoje. Era outra coisa. E eu fiquei ali, e aí eu acho que, inclusive, nessa época, foi até pior do que quando eu tomei o tiro. Porque com esse AVC eu perdi os movimentos, eu não segurava uma caneta, eu não segurava uma xícara de café, eu não conseguia nem me limpar sozinha, eu perdi totalmente os movimentos novamente, eu perdi a fala, para falar a palavra era, nossa, ninguém entendia nada, era 5 minutos. E o meu rosto, assim, a parte da boca, até hoje é adormecido, mas eu não sentia nada, assim, sabe? Nada. Hoje é só um pedacinho que é adormecido, mas antes eu não sentia nada. E também eu tinha perdido uma parte da visão, que graças a Deus também voltou. E agora, vocês imaginam, do jeito que eu falo, quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos. Imagine eu sem poder falar, porque eu perdi a fala, eu perdi a coordenação motora, eu perdi tudo. A única coisa que eu não perdi foi a fé. E quanto mais o inimigo tentava roubar minha vida, mais eu me aconchegava em Deus.
mais era a minha fé. Mas como eu orei, como eu clamei a Deus. Eu cheguei a ouvir, e toda vez que eu perguntava para os médicos se eu ia morrer, a resposta deles é que eles não sabiam como eu ainda estava viva. E olha, não tem como você imaginar, você saber que você vai morrer daqui a pouco. Não tem, não dá. É uma sensação que só quem passa pode dizer. Porque todo mundo sabe que vai morrer, só não sabe a hora. Agora, se você souber que você pode morrer daqui a pouco, eu lembro que a médica uma vez ainda falou assim para mim: quando eu chegar naquela porta do quarto saindo, você pode morrer. A gente não consegue entender como você está vivo, a gente não entende. Ela falou: olha, eu nunca cuidei de um anjo. O teu caso, vieram médicos de tudo quanto foi lugar. Aliás, até hoje, 25 anos depois, toda vez que eu me interno, tudo quanto é tipo de médico, é um evento. Todo mundo quer fazer exame em mim, porque eu sou aquele caso do livro, que eles estudam só em livro, que é 1 em 1 milhão. E dizem que o raio não cai 2 vezes, então eu sou o raio que caiu 2 vezes. Porque com derrame também era 1 em 1 milhão. E eu escapei de novo. Então, assim, Deus, ele teve uma bondade, uma misericórdia comigo. E ele tem com todos. Ele tem com todos. Todos que o buscam. E olha que eu nem era daquele aprisco. Mas Deus foi me buscar. Porque ele sabia que eu tinha um coração bom. Eu creio que a minha missão, que durante anos eu não sabia o que era trazer o meu testemunho. Era dizer para todos o quanto Deus é bom, o quanto ainda hoje Deus faz milagre, enquanto hoje Deus ressuscita. E que muitos não acreditam. Tem muitos que ficam perdidos. Busque a Deus, porque só Deus me consolou. Só Deus cuidou de mim. Eu, em 2021, fevereiro de 2021, através da irmã Ivone, eu conheci o canal do Amor Sem Fronteiras. E eu vim para o canal no começo de fevereiro, trouxe minha cunhada Edna. E desde então, eu falo que foi outro marco na minha vida, porque eu aprendi a fazer primícias, eu aprendi a ouvir palavra todos os dias, eu aprendi a deixar o Espírito Santo falar comigo. Porque muitas vezes a gente fala com Deus. Mas, Senhor, eu tenho que aprender a ficar quieta para ouvir o que Ele quer me dizer. Isso é tão difícil. Confiar no momento do desespero, descansar no momento do desespero. E eu vou falar para vocês, não pensem que parou por aí os meus perrengues, que só começaram. Internações foram muitas e muitas e muitas e muitas. E todas, quase praticamente todas as vezes que eu me internei, eles falavam que eu ia morrer. Tanto que eu falo que vai ser assim, irônico, o dia que eu morrer, ninguém mais está esperando, porque foi tantas vezes que eles falaram, não, vai morrer. Não, não vai escapar. Depois aí, acho que tem o quê? Uns 8 anos, aí eu descobri um aneurisma cerebral que eu tenho, um aneurisma. Mas Deus cuidou, Deus vem cuidando de mim. Deus cuida de todos nós. Nós só precisamos ter essa decisão, sabe? Essa escolha de que eu quero essa vida com abundância, que eu quero viver nos caminhos do Senhor. Para eu ter essa escolha, eu tive que abrir mão de muita coisa. E a vida são escolhas. Eu tive que escolher se eu queria abundância na terra ou se eu queria abundância no céu. E olha que eu fui taxada de louca, de burra, de muitas coisas. Aquele monte de puxa-saco, aquele monte de presente, aquele monte de gente sumiu. Muito poucos ficaram. Muito poucos apoiaram a minha decisão. Mas eu sei que esses que apoiaram são pessoas de Deus,
que vieram para me ajudar, para me apoiar. Sabe, como o Sem Fronteiras faz hoje comigo. Eu agradeço tanto as orações da pastora Jane, da pastora Rosinha, do profeta Franklin, da pastora Marisa, da bispa Nivalda, do bispo Márcio, do pastor Valdir, sabe, que estão sempre ali me ouvindo, que estão sempre orando por mim. As amizades que eu fiz, sabe, irmãs, a maioria eu nem conhecia pouquíssimo tempo agora. 4 anos de amizade. Sabe, são próximas, a Gil, a Mari, a Betisa. São pessoas que eu sinto como pessoas da minha família. E eu nem as conhecia pessoalmente. Mas o amor de Deus uniu a gente. E não importa a distância. O que importa é a gente buscar Deus. É se alimentar. Sabe, nessa palavra de vida, eu posso dizer para vocês, eu sou o testemunho vivo da vida. Eu tive uma segunda chance. Deus me deu essa segunda chance. E eu tento aproveitar o máximo. Hoje eu falo, Senhor, eu me esforço, eu peço tanto perdão a Deus. Eu falo, Senhor, me ajuda no meu caráter. Ajuda eu a melhorar. Foi tão difícil para eu chegar aqui. Eu não quero me perder agora, que falta tão pouco. Sabe, a vida é uma luta constante. É o bem e o mal. É uma decisão quem eu vou alimentar na minha cabeça. O bem ou o mal. Se eu vou deixar o mundo encher os meus olhos, ou se eu vou encher o meu coração com a esperança, com a palavra de Deus. Eu quero que os irmãos recebam essa palavra do coração. Que talvez você esteja vivendo agora uma vida de depressão, de tristeza, de angústia, de frustração, como eu já vivi muito. Talvez você não tenha experimentado de fato a vida com abundância que o Senhor veio trazer. E eu te convido a fazer uma limpeza e deixar que o sangue do Senhor purifique a sua vida, que te lave e que a palavra de Deus passe a te alimentar. A palavra de Deus me alimenta, me mantém em pé, me faz acreditar. Eu vou para o céu. E quem acha que eu tô louca, para mim é um elogio. Quando me chamam de louca, quando me chamam de fanática, isso para mim é um elogio. Só através da oração, olha o Senhor, fala com Ele, ninguém precisa escutar. É só Ele, é o Senhor que muda a nossa situação. É Deus que encontra uma semente boa no coração, como Ele encontrou no meu, para honrar, em glória. Busca o Senhor, busca essa vida com abundância. Eu deixo aqui todo o meu carinho, todo o meu amor, e eu espero que esse testemunho venha edificar a vida de vocês. E obrigada por essa oportunidade. Amém.